Sim, é a partir do quinto episódio, né? Agora eu passo a bola para você, que você vai Ainda no quarto, conduzindo. ainda no quarto eles começam a falar de Cafarnaum, do sim, poço, né? sim. Da cisterna, né? E eu já vou falar isso porque já vai concluir lá no quinto ou no sexto, mas eu achei muito interessante, queria saber de vocês, o que vocês acharam. Que esse poço tem a ver com a história, né? Porque ele está na frente do templo, né? No templo eles falam muito sobre a necessidade da pureza, de se purificar, né? Mas aí tá o poço lá, de repente vai Pedro e conserta o poço, né? A água tá suja, aí isso atrapalha toda aquela comunidade, né? E aí depois com o Gaius, né? Que é o oficial romano, né? E Pedro eles consertam o poço. Mas por quê? O que esse poço tem a ver para vocês, assim? Porque eu tirei uma conclusão, assim, mas é uma conclusão minha. Minha licença de Parece muito assim que isso não era importante para os romanos. Era meio que um favorzinho que eu estou fazendo para os judeus, porque essa questão da purificação era mais importante para os judeus do que para os romanos em si. E aí eles percebem, não, vamos mandar os materiais lá e eles que se viram, né? E aí Gaius pensa, caramba, se eu deixar o negócio aqui, eu moro aqui, né? Eles acho que já começaram a entender também um pouco do quanto auxilia na questão da saúde e tudo mais, né? A higienização das coisas e tal, ainda com pouquíssima percepção disso, né? Muito mais para frente a gente vai ter avanços científicos nessas áreas, mas eles já devem ter começado a perceber, se eu tomo água fresca e tal, limpinha aqui, eu fiquei menos doente esse ano, tá? Então alguma coisa deve ter assim a respeito disso. Mas aquela junção dos improváveis, né? Você fala assim, mas Pedro do nada começou a ir lá, mas aí para mim me tocou muito, que é no sentido de que Pedro já percebeu que ele precisava evangelizar todo mundo, né? Não era só a questão... o oficial romano, né? Exatamente, inclusive o oficial romano. Porque eles conversam muito, né? Sim, o diálogo momento, deles é muito né? bom, Pergunta, né? nós temos um Deus disso, um Deus daquilo, ele começa a falar, né? Nossa, mas por que tanto Deus assim, né? Né? Que Pedro questiona lá, né? É mais fácil, né? De um só. Né? Ele, assim, na boa, sem pro amor pressionar. é um, pro dinheiro é outro, pra felicidade água é outro, outro, né? E eles, nossa, mas por que tantos assim, né? E eu acho que aquele momento ali da cisterna, né? Além do que vem depois, ainda traz o contexto de que muitas vezes a gente vai numa obra, numa missão, com uma pessoa que tem um pensamento totalmente diferente da gente. Sim. E aquilo ali é o momento de muitas vezes a gente evangelizar e se evangelizar também. Sim, como é que eu sento, né? Vamos trazer para os dias de hoje. Como é que eu ia sentar com um indiano e ter uma conversa sobre Deus? Porque eles também são politeístas. Sim. Eles acreditam em trocentos deuses. Nem eles sabem exatamente quantos deuses tem na religião hindu lá e tal. E aí, como que eu sento e converso? Tem que achar um ponto comum, tem que começar com uma sensibilidade. Eu achei muito legal. Pedro todo truculento, mas aí você percebe, todo mundo precisa de alguém, tem alguém específico para evangelizar a pessoa, né? O Gaius também todo truculento, então um truculento com truculento funcionou. A evangelização deu certo, sim, precisa ter. Sabe qual a minha percepção? Isso eu tive a partir da segunda vez, né? Que eu assisti agora, né? A segunda vez. Na primeira vez eu tive a mesma percepção que vocês tiveram. Na segunda eu tive outra. Porque tem um momento em que, nessa evangelização, Pedro fala que Jesus é a água viva, a água pura. Quem que está construindo esse novo reservatório? Porque aquele templo tinha uma água suja. E aí agora sai a água suja para a entrada da água limpa. E quem constrói a cisterna? Pedro. Perfeito. Não é muito legal, sim, cara? Sim, não é muito sim. legal. Não sei se essa é a intenção. Legal. Pra mim foi. Legal, pensando assim, o propósito de ser ele, justamente ele ali, né? Outro, né? Você Também matou, ia ter a mesma função, você matou. né? A Eu visão achei poética da muito coisa legal, é isso né, mesmo, meu? né? Que Jesus é água viva. Jesus Sim. Então, assim, a partir dali, e aí a gente vai ver nos desdobrar da série mais pra frente ainda, o quanto o conserto desse poço vai refletir, né? E um monte de coisa boa que vai acontecer Exatamente, depois, vai desdobrar né? em um monte de coisa, gente boa, né? Já fala um pouquinho da filha de Jairo, né?
que eles até mencionam que ela pode ter ficado doente justamente por beber a água que estava ruim, né? E junto já estava surgindo em paralelo ali a história da mulher impura, com sangramento, com a Que hemorragia, eles né? dão o nome de Verônica. Eu não sei se é a mesma Verônica lá do que enxuga, do né? rosto de o rosto de Jesus. Jesus, mas eles deram o nome de Verônica para ela, né? E aí, inclusive no templo, né, a gente falou sobre isso, né? No templo eles estavam pregando essa pureza, essa necessidade de se manter limpo. A pessoa que tem o fluxo tem que ficar tantos dias, né, para se purificar, que é justamente para mostrar o quanto essa mulher ela era discriminada, né, naquela região, né? Então as pessoas não podiam encostar nela, tanto que ela não consegue trabalhar, né? Sim. Tem um monte de situação assim, né? Então esse e é lindo, né, esse episódio também, né? Começa a falar e aí a gente vai entrar no 5º episódio, que daí sim se concretiza, né, os milagres, né, do que a gente está se referindo, né? Mas antes, né? Você falou da Eden perdendo o bebê, né? Isso, no começo logo desse no início, episódio. Logo no início, ela perdendo o bebê, de fato ela perde. Mas você falou também dos pais de Tiago, né, e João, nossa, né? Fala dele agora. Sensacional, eu preciso falar disso, porque isso é muito bom. Você vê que assim, Zebedeu tinha tudo definido na cabeça dele. Ele falou assim, não, primeiro eu tô aqui rezando para que o Messias venha. Ele veio... Eu não preciso mais pescar, eu preciso servir a Jesus de alguma forma. E aí você pensa, caramba, o cara né, já não tem idade mais para ir nas missões e tal, mas ele é um cara extremamente orgulhoso dos filhos dele, e ele olha os caras, nossa, eu chorei nessa cena, que ele fala assim, caramba, 3 discípulos de Jesus vindo ficar na minha casa, que honra, que honra. Ele teve feliz com isso, né? Putz, pensa num pai que assim, porque você podia falar assim, meus filhos largaram a profissão para seguir um rumo incerto e que no final nós sabemos que vai resultar na morte deles, né? Morrerão como mártires, e eu tô sorrindo. Eu tô feliz com isso. Por quê? Porque o projeto é muito maior. É o projeto de Deus. Poxa, tanto que ele se desprende, né, de tudo que ele tinha. E era o que ele mais sabia fazer na vida, né? Sim, ele falou pescar, assim, eu pesquei 20 anos com o pai do Pedro. Então você imagina o quanto tempo que ele já pescava, já, né? E ele tá feliz com isso, né? Tanto que ele fala, parece que ele se libertou disso, ele vai comprar um olival, vai fazer uma outra coisa. Né? Para ajudar na missão. E a cara que eles fazem, né, quando ele conta que ele vendeu tudo, né? Todos os barcos. Como assim? E aí é muito bonito também a confiança, né? Tanto dele e a esposa também, né? Sim. Ela dá risada, ela fala assim, comprou, feliz. né? Tamo aí, tamo nessa agora, esse projeto novo. E aí, caramba, mostra pra gente que realmente, e foi o que Jesus fez quando enviou os discípulos. Ele falou assim, não, vai ser também para vocês aprenderem a confiar e desapegar. Isso não ficou só para os discípulos, ficou para Zebedeu também. Sim. Ele confiou, desapegou e falou, não, agora eu vou acreditar no projeto de Jesus. E eu achei interessante, daí eles voltam, eles começam a ter umas discussõezinhas assim, né? Mas tá, e como é que eu vou fazer? Daí Jesus começa a explicar algumas coisas, né? Mas o João Batista falava para fazer jejum, o senhor fala para não fazer, e agora? Aí Jesus explica, né? Não, quando o noivo está presente, né, os convidados não precisam jejuar, né? E aí é bonito dele ver essas passagenzinhas que a gente já tem decorado na cabeça, Jesus explicando na série. Caramba, isso é de uma catequese muito bonita, né? Muito legal. Aí Jairo procura Jesus, justamente porque sua filha estava muito doente, né? E eles vão a caminho, né? E no caminho, a Verônica, né, consegue entrar no meio de todo mundo e encosta em Jesus. Jesus fala, né, alguém encostou em mim, quem me tocou, uma energia saiu de mim. Né? E é muito bonito depois, quando ele conversa, né, com Verônica, que ele fala para ela assim, você me abençoou. Né? Porque a fé dela, né, diz ele que a fé dela a curou. Então ela tinha tanta fé que quando ela tocou nele, ela o abençoou. Né? Então é muito bonito ele reconhecer isso, né, e dizer dessa importância da fé. Né? Uma coisa que eu percebi nessa cena assim, que eu achei muito bonito, que certas coisas, certos momentos em que a gente vê Jesus, é o próprio Deus Pai que toma conta da situação
E Jesus ali é um interlocutor direto de Deus Pai. Ele sempre olha, né? Porque pelo humano, ele não percebeu que alguém tocou na borda da roupa. Uhum. Quem percebeu? No meio de tanta gente, Foi Deus né? Pai. Deus Pai que mostrou pra ele ali, não, de mim saiu o poder. Sim. E aí ele conversa com ela, eu achei muito bonito que ele se ajoelha assim e olha para ela, e é uma das únicas vezes na série até agora que ele olha e chama de filha. Filha. Fala, filha. Você, né, como que é a frase que fala? Você me abençoou. Você me abençoou, exatamente. A sua fé te curou, você me abençoou. E não foi tocar no meu manto que você foi curada, você foi curada pela sua fé. Sua fé. Porra, isso é demais. E ele também, sabendo que era ela, e perguntava, né? Quem tocou em mim? Né? Daí, Jesus tem uma multidão sim. aqui. E o Pô. rabino lá já sabendo, assim, dando aquele olhar, né? Ó, tá aí na sua frente, né? Daí ele dá aquela piscadinha, né? Lógico que, né? Que Ele sabia, colocando, sim, né? sim. E vê aquilo, daí ele quer que ela fale, né? Ele quer que... Porque ela, tanto 12 anos passando por aquilo, sendo discriminada pela sua própria família. O pai chegar e falar, você não é minha filha, eu não tenho mais filha. E as próprias mulheres conversando com ela, que você vê depois, né? Como você aguentou 12 anos? Ficar Muito desse tempo, jeito? né? O que Muito você tempo. fez? Né? E ela, assim, você vê que ela não estava estática, né? Deitada numa cama. Não. Ela ia, lavava roupa, fazia as Isso, coisas e tal. tentava ser o mais E o 12 normal ainda. possível, né? Para não ser discriminada mais ainda, né? Sim. Se forçando ali todo dia, né? E daí chega aquele momento, né? Daí Jesus fala, mas como é que você ficou sabendo de mim? Né? Ah, foi o homem do poço. E na hora, Simão, Jesus olha para Simão, Realmente, Zelote, realmente. Que e é fala assim na hora, o irmão, né? seu irmão. É o irmão dele. Aquela cena ali é muito legal. E essa Dele- amarração, dele, né? É Dele linda. sorrir, né? Simão sorri, né? Oxe, meu irmão, né? Trazendo mais gente e mostrando Que o legal. Messias aqui que a gente tanto esperou, né? E assim, eu acho bonito quando aquela fala sincronizada, né? Você deve estar exausta. Daí ele e ela falam junto, Fala, né? lindo mesmo. Filha, né? Ah, não sou filha de ninguém, ninguém me quer. Não, levanta sua cabeça, você é filha assim, poxa. Né? E quantas vezes a gente não se sente digno, a gente não se sente amado na vida, né? E Jesus chega na gente, ou né, através de um momento, de uma oração, ou de uma pessoa, e fala, não, você é assim, você é meu filho, E você é imagina minha filha. a vida que essa mulher levava por achar que ela estava fazendo alguma coisa de errado. Porque ela devia se policiar nos mínimos Sim. detalhes da vida dela. Todos os pensamentos, gestos, porque ela pensa, não, se eu tô impura é por algum motivo, né? Que eu tô fazendo alguma coisa de errado. Tem alguma Então, culpa. imagina Tem a muito vida disso, santa né? que essa mulher De levou. carregar ainda a culpa do outro, ainda dos pais, dos avós. Então tem muita gente que naquele momento, naquela época, falava isso, né? Vamos ver Você isso tá no último doente episódio porque... também, do surdo mudo lá, né? Vai chegar nisso aí, né? Exatamente. Mas eu ia falar do 12, né? O 12 na Bíblia significa totalidade, né? Então talvez não fosse só os 12 anos, mas A vida toda a toda. vida dela Se era resume aquilo. um eterno brigar com todo Sim, mundo, todo mundo sofrer, odeia, o sofrimento, ser discriminação. discriminada. Ela Né? não, né? Os outros brigando com ela, né? Né? E ela não entendendo o propósito dela nesse mundo, que mesmo passando por tudo aquilo, ela não desistia, né? E encontrou tanta fé, que Jesus olhou para ela, opa, peraí, essa pessoa está sofrendo que está, e olha a fé dela. É minha filha, né? Eu vejo tamanha fé. E eu achei muito lindo que a amarração que eles fizeram, né? Porque tinha aquela multidão lá, lógico, pelos milagres que Jesus estava fazendo, mas também fruto do retorno dos discípulos, né, da missão. Então bastante gente cercou a casa lá, né? Queria saber, não, é que a gente quer entrar e tal. Eu falei assim, gente, dá um espacinho aqui para privacidade agora. Então tinha todo esse reflexo. E além de tudo, Jesus precisa sair, é obrigado a sair por causa da filha de Jairo, né? Ele fala, né, que
Olha, eu queria ficar mais com você, Sim. mas tem uma pessoa aqui que tem a Mas- mesma fé que Nossa, você. você Daí lembrou Jairo disso, dá né? um Muito risinho, bom. né? E é muito bonito E Jairo antes. dá aquele sorrisinho assim, né? Uhum. Ah, tô aqui, ó, tô Porque aqui. quando Jairo vai pedir ajuda para Jesus, né? Jesus se surpreende com a fé dele. Ele fala assim, mas você não me conhece. Daí ele fala, eu conheço você. Né? E pelo ele relato, tinha né? lido E pelo o relato lá do rabino lá, né? rabino, exatamente. Daquele, Que ainda, né, ele escreveu, olha como é importante isso, né? Ele escreveu, talvez não tão na boa intenção, né? A gente não sabe ainda se ele queria usar aquilo pro mal Isso. ou pro bem. Mas aí Pra chegou na denunciar, mão de né? Jairo falou assim, não, isso aqui é Ficou Deus. vislumbrado. Quando Isso aqui é eles Deus, conversam isso aqui é o novamente, Messias. Imediato, né? Imediato. quando ele conversa novamente com o rabino, né, ele vai lá, o rabino pede desculpa, né, porque né, ele acredita que foi ele Que gerou daí ele essa falou assim, dúvida. mas e agora? Como é que vai? Né? Eu já tô vislumbrado. Você por não ele. gerou, não lembro se ele usa exatamente essa palavra, mas é como se ele dissesse, né? Você não gerou a dúvida, você gerou a certeza de que esse cara é Messias, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Acho que fechou, né? Fechou. Sim, esse Não, aqui. aí Jesus Cura. acompanha Jairo, E- a menina já está morta, ele ressuscita, né? A filha de Jairo, né? E pede para que eles não falem nada, né? Até então, né? Talita no final, Cum, né? Talita Cum, né? sim. Menina levanta. Aham, É aham. lindo demais, né? No final eu achei muito da hora, sabe? Mostra assim a humanidade de Jesus mesmo, né? Porque o rabino chega para ele e fala assim: você encostou na mulher com fluxo de sangue, você está impuro, você tem que se purificar. Bom Daí demais. ele, não, ela já não tinha mais fluxo de sangue. Não, você não tem como você saber disso, você tem que ir lá se purificar dele. Tá bom, então quem tanto pegou na mulher? Aí todo mundo Todo mundo levanta a mão. levanta Assim, Vamos então lá. chame todo mundo então. E aí eles vão e fazem uma festa. E ela no está Rio, lá né? também, né? Ela já Doidinha, tá lá, né? ele encontra com ela, né? E é muito E como você bonito diz isso, assim, ó, né? eu não vim pra me purificar, eu vim pra gente tomar um banho. E assim, não é nem confrontar. Ele falou assim, Não. ele não tava obedecendo uma ordem, mas ele falou assim, por que eu vou brigar por causa disso? Vamos tomar banho, tá Vamos tudo lá. certo, Sim. né? E você vê ali a alegria deles estarem ali, estarem juntos, ver a humanidade de cada um ali, né? Por algo tão simples, né? Tem muitos caras ali, né, apaixonados pelo mar, né? Que era a profissão deles, a né? profissão Então, deles, poxa, qual é o melhor momento, pelo menos ali, né, 4, 5 pescadores, qual que é o melhor lugar pra gente fazer um momento de recreação? O mar, né? Sim. Pô, que delícia, né? Tanto que depois passa, a gente vai lembrar lá na frente, na Bíblia, né? Que Pedro tá naqueles momentos, né, de dúvida, depois da negação e tal. O que ele vai fazer? Vai nadar no mar pelado lá, né? Era o divertimento dele, assim, né? Era o momento dele relaxar a cabeça um pouco, né? Muito bom.